Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Depois da Partida e hoje eu vou falar do jogo do Vasco contra o Rio Branco, válido pela primeira rodada da Copa do Brasil. Foi 3-2 para o Vasco, gols do Iago e depois 2 do Thales. O gol do Rio Branco foi marcado pelo... Alexandre Matão abriu o placar pro Rio Branco e depois o Quinho fez o segundo gol e mais um bom chute de intermediário. Bom, o Vasco entrou com um time praticamente reserva e manteve a escrita de não ter perdido em São Januário há mais de 10 anos. A última vez que o Vasco perdeu em São Januário pela Copa do Brasil foi um 3-0 amargo contra o Baraunas em 2005, vocês devem lembrar. Bom, na verdade o jogo hoje valia pouco, na verdade só valia para saber quem do time reserva poderia entrar no jogo que realmente vale alguma coisa, que é a semifinal contra o Flamengo no domingo. E eu acho que tem duas posições que o Vasco ainda pode estudar, porque ainda não tem um titular absoluto. A primeira delas é de segundo atacante. No jogo de domingo, o Iago foi o titular, e depois o Rafael Silva entrou no segundo tempo. Hoje o Rafael Silva foi o titular. E, bom, eu fui comparar os dois nos números para saber quem poderia ser a melhor opção para o Doriva. Bom, no quesito passes, os dois são praticamente iguais. O Iago tem 89 passes certos e o Rafael Silva tem 83. Os dois são os dois jogadores que menos acertam passes certos no time do Vasco. O campeão dessa categoria é o Guinha Azul com 509 passes certos. Já os passes errados também estão bem equilibrados. O Iago tem 12 passes errados e o Rafael Silva tem 10 passes errados. Os dois participam um pouco do jogo porque os dois estão com índices muito baixos de participação tanto nos passes certos quanto nos errados. Outro número que importa para a gente definir quem é o melhor jogador para aquela posição é o número de finalizações. E nisso o Rafael Silva leva vantagem. O Iago tem uma finalização certa durante todo o Carioca e 7 erradas. Já o Rafael Silva tem 5 finalizações certas e 10 erradas. Então o Rafael Silva finaliza, mas o Iago é mais rápido e talvez mais habilidoso. O Doriva vai ter que escolher entre esses dois jogadores e mais um. Ele já demonstrou que vai colocar o Dagoberto em campo e talvez possa ser nessa posição de segundo atacante. Outra posição que o Vasco ainda não tem definida é a de meio armador. O Vasco já testou o Bernardo, o Marcinho e o John Clay nessa posição. Opa! Que beleza! Pelos números, o Bernardo é o líder da posição. O que a gente espera de um meio armador? Assistências. O Bernardo tem 6 assistências até agora pelo Campeonato Carioca e é o líder do Vasco nesse quesito. Mas hoje o Bernardo saiu no meio do jogo chorando por uma discussão com torcedores. Então entrar com um jogador com esse emocional num jogo valendo contra o maior rival não é uma boa ideia. Talvez o Dagoberto entre de meio armador nesse time. E aí o Vasco poderia jogar com um 4-3-3, com 2 atacantes abertos e o Gilberto no meio. Bom, uma aposta que eu sei que o Doriva não vai fazer, mas, bom, Doriva, se você estiver assistindo, considere, é colocar o Matheus Índio de meio armador. A gente já sabe que pode render o John Clay, já sabe que pode render o Marcinho e já sabe que pode render o Bernardo. O Matheus Índio parece ser uma boa surpresa, ele entrou de novo hoje contra o Rio Branco e mais uma vez jogou bem. Deu alguns passes em profundidade e tem a mãe de driblar o adversário. Pode ser que isso funcione contra o Flamengo. Bom, esse foi mais um Depois da Partida, comentando o jogo do Vasco 3-2 contra o Rio Branco, válido pela primeira rodada da Copa do Brasil. Na segunda rodada, o Vasco pega o Cuiabá, do Mato Grosso. Bom, sigam a gente nas nossas redes sociais, o programa 3 Pontos pelo Facebook e se inscreva no nosso canal para que você possa ver todas as análises de jogos que a gente está fazendo. Fiquem com Deus e vamos ver o que vai dar domingo. Até mais!